Fala, torcida palestrina, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos às últimas do Verdão. Antes, se é novo aqui, já se inscreva e nos ajude deixando o seu like. Vamos repercutir. Eu gosto muito dela, gosto muito do trabalho dela, ela é como firme. Você empreendedora. pode gostar ou não, mas não dá pra ficar apático a ela. Mas passou um pouquinho do ponto, né? Passou, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu não paparico cartola, você sabe muito bem, eu não tô aqui pra paparicar cartola, mas também não tô aqui pra ser aquele que vai atirar a primeira pedra, principalmente por quê? Porque como todos, e todos aqueles que lutam por um ideal, você tem virtudes, tem defeitos, às vezes passa do ponto, e no caso específico da Leila, nessa entrevista, ela passa do ponto. Ela passa do ponto quando ela não enxerga que o Palmeiras começou a ser reconstruído, não foi por ela, foi pelo Paulo Nobre. Já já a gente vai ler uma carta do Paulo Nobre, porque ele se mostra revoltado com as colocações da Leila, porque ela dá a entender que o Palmeiras simplesmente não existia antes do anúncio e antes dela firmar um contrato da sua empresa patrocinando totalmente o Palmeiras. O que não é verdade. O Paulo Nobre tem grande... Olha, repito, não gosto de paparicar cartola, não estou aqui para ficar defendendo nem atacando A, B ou C, simplesmente pelo fato de serem ou não cartolas. Eu estou dizendo o seguinte, o Paulo Nobre mudou a história do Palmeiras. Quem mudou a história do Palmeiras tinha muitas dívidas, que era muito complicado, porque você tinha que vender o almoço para comprar o jantar e hoje ninguém mais lembra disso. Todo mundo lembra de um Palmeiras virtuoso, de um Palmeiras qualificado, de um Palmeiras que vai para o mercado moderno, que tem referência de pagamento, que paga jogadores em dia, que não deve direitos de imagem. Isso começou a ser construído por esse cara que você está vendo aí no telão, que é o Paulo Nobre. Paulo Nobre construiu essa realidade, trouxe o Palmeiras para um outro patamar financeiro. Eu não estou dizendo que as empresas que a Leila comanda, elas não sejam muito boas, e foram muito boas para o Palmeiras, mas não fora ela, não fora a empresa que ela comanda, seria uma outra. Por quê? E o caminho que ele começou, o Paulo Porque Nobre. o Paulo Nobre colocou o trem no trilho, ele colocou o Palmeiras no trilho. Então, vamos lá, você não pode ser injusto com os seus antecessores. O Maurício Gagliotti foi muito bem como presidente do Palmeiras também e é um dos grandes defensores da Leila. Então você também não pode ser injusto com um cara que te apresentou para o mercado. Quem te colocou nesse mercado político do Palmeiras foi o Gagliotti em relação a Leila Pereira. Foi ele que inventou a Leila para presidente do Palmeiras. Então acho que coube a ela aí um pouco de ingratidão em relação ao Gagliotti. E também houve um pouco de injustiça em relação ao Paulo Nobre. Passa do ponto quando ela não entende que ninguém é maior do que a instituição. Palmeiras nasceu em 1914. Palmeiras é gigante. Palmeiras já era gigante até quando tinha muitas dívidas. Imagine agora que não tem. Então, ela passa do ponto, precisa ser um pouco... Sabe quando você passa do ponto, você tem que trazer um pouquinho mais para perto? Ó, pera aqui. Vem cá, você está muito solta, passou do ponto, então precisa se readequar à realidade, que é a realidade do gigante, que é o Palmeiras. No que diz respeito à uniformizada, no que diz respeito à organizada, ela tem muito da razão. Por quê? Porque quando ela tinha cofres abertos para as organizadas, ninguém criticava ela. Quando ela encurtou o cofre, quando ela puxou a rédea do cofre, aí as organizadas começaram a cobrar com muito mais veemência também as contratações. Então, existe um pouquinho de cada um dos lados aí de verdade, um pouquinho de cada um dos lados de justiça. Precisam entrar em um diálogo saudável os dois lados, né? Violência inadmissível, assim como ameaça também. Mas acho que está na hora da presidente também enxergar o torcedor, não como cliente, mas com a postura mesmo do torcedor, que tem a torcida. E o torcedor tem paixão, né? Sim, o torcedor é um apaixonado e se espera do torcedor exatamente que ele seja um apaixonado pelo seu clube. O que você não pode esperar do torcedor é que ele seja violento. Você não pode esperar do torcedor que ele ameace a sua presidente de morte, que ele ameace o seu diretor executivo, o Anderson Barros. Isso você não pode esperar, porque esses caras não são torcedores, eles são vândalos. Do torcedor, você tem que esperar que ele tenha paixão pelo seu clube, que às vezes ele passe do ponto por conta da paixão, porque a paixão, ela realmente ela é romântica, ela passa, ela não é razão. É por isso que é paixão. Verdade. Como o Elia disse, a entrevista da presidente do Palmeiras foi repercutida. E aí, em carta aberta, publicada nas redes sociais, o ex-presidente do clube, Paulo Nobre, rebateu várias de suas declarações. A gente vai colocar aqui a arte com alguns trechinhos, então, dessa carta, olha.
do Paulo Nobre, ele escreveu que Leila o fez chorar de indignação, nojo e raiva por ver o Palestra ser humilhado em rede nacional por uma dirigente sem noção, que não tem ideia do que é ser palmeirense. Ele ficou bravo, né? Ficou bem bravo, com razão, né? Ele destaca realmente, o Palmeiras não foi fundado em 2015. Dizer que antes da senhora e das empresas do seu grupo o Palmeiras não existia é um absurdo. E é um absurdo. O Palmeiras foi fundado em 1914. O Palmeiras tem uma história de conquistas. O Palmeiras tem uma história de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney, uma história de Oswaldo Brandão, uma história de Valdir Joaquim de Moraes, uma história de Vanderlei Luxemburgo. Essas histórias todas, elas foram construídas mas muito antes, mas infinitamente antes da trajetória que ela bem constrói em termos financeiros da Leila Pereira. Então, muita calma nessa hora quando você dá a entender que o Palmeiras existe do tamanho em que ele está apenas e tão somente. Por quê? Porque o seu patrocínio chegou ao Palmeiras e que, na sequência, ela, como presidente, também chegou ao Palmeiras. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o Palmeiras já era muito grande antes. E quando você coloca a instituição no seu patamar, no mesmo patamar da sua empresa, aí você comete um erro grave. Você comete um erro crasso de não entender, primeiro, o tamanho da instituição e, segundo, o tamanho da sua própria empresa. O Palmeiras vai sobreviver sem a empresa que a Leila Pereira é dona. Eu espero que a empresa dela também possa sobreviver sem o Palmeiras, mas são coisas completamente e totalmente diferentes. O Palmeiras é uma instituição, o Palmeiras é uma lenda futebolística fundada em 1914. E a Crefisa é uma empresa que eu espero que seja bem comandada, que seja bem gerida e que dê lucro aos seus proprietários. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba pet virou moda, todo mundo